Dora Kramer conversando com a gente aqui no Band News Station. Dora, eu copiei você, também botei aqui uma caricatura minha, claro que não foi feita pelo Caruso, querido Caruso, mas botei aqui atrás do meu muralzinho que fica aqui em Nova York. Mas, Dora, nosso assunto hoje, para quem quiser ver as caricaturas maravilhosas, entre lá no YouTube da Band News FM. Eu queria começar, Dora, falando com você, não sobre caricatura, mas sobre a reforma que foi encaminhada ao Congresso Nacional. Depois de muita expectativa, a reforma do ministro Paulo Guedes, a reforma tributária, finalmente foi encaminhada, mas digamos, Dora, que ficou muito aquém daquilo que se imaginava, não? Bom dia, Dora. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia a todos. Pois é o que o Congresso está cobrando agora, uma reforma mais ampla. Agora, o governo me parece que fez o gesto possível, não é? E, de qualquer maneira, é um gesto importante. O governo fala que esse foi o primeiro de 4 passos, ainda tem um desses passos, o que inclui o imposto de renda, que vai dar uma discussão enorme, mas, de qualquer maneira, é uma briga que nem começou, mas o que eu acho? O importante é que ela tenha começado, porque esse debate está travado há muito tempo. E eu acho interessante a gente notar que isso acontece justamente numa época em que a gente não podia prever que as coisas fossem andar, que as coisas fossem acontecer, o que quer dizer o seguinte: o Congresso, quando quer, faz as coisas, e quando não faz, é porque não quer. Então, essa questão da reforma tributária é importantíssima que ela comece a ser discutida. Evidentemente que isso não significa que o governo vai aprovar da maneira como ele manda a reforma, ele sabe perfeitamente disso, mas o início dessa discussão, com a entrada do governo, não é bem o início da discussão, porque através da PEC 45, isso já estava em tramitação do Congresso. Agora, claro que o governo é um ator essencial nisso, e quando ele entra, é que a coisa começa a andar. Eu acho extremamente positivo e queria ressaltar mais um ponto, que isso, acho que só foi possível de acontecer pela decisão, sei lá se momentânea ou permanente, do presidente da República de dar um tempo, uma baixada de bola naquele tom, naquela lógica do atrito, porque com aquele ambiente de confronto, de reação permanente, de provocações, evidentemente que não haveria ambiente no Congresso sequer para o recebimento dessa proposta. Não estou dizendo que há um ambiente favorável ao governo, favorável à proposta, há um ambiente favorável ao fato dela ter chegado lá. Agora, o conteúdo, aí são outros 500. Como eu disse, é uma discussão que está apenas começando, mas o importante é que ela tenha começado. Ô Dora, o pessoal vai dizer que a gente pega no pé do presidente da República, mas isso que você disse é possível se comprovar com fatos, né? Nesse período que o presidente está afastado, infelizmente por motivo de saúde, mas enfim, não está tão presente assim no contato com o Congresso, enfim, com os outros ministros, a gente teve um andamento da reforma tributária. Isso é muito emblemático, né? Mas e já tem mais uma frase anotada no caderninho, viu, Dora Kramer? Quando quer, o Congresso faz. Se não faz, é porque não quer. Já está anotado na caderninha. Carla, quero acrescentar ao seu raciocínio uma declaração hoje do senador Flávio Bolsonaro dizendo que esse tom do pai vai ser adotado como forma permanente, mesmo depois de passado o isolamento, que aliás ele adotou esse tom, não foi só, já foi um pouco antes desde da prisão do Fabrício Queiroz, mas ele diz que vai ser um tom permanente, ou seja, eu estou dando o nome disso, se eu tivesse que dar um título a isso, eu diria assim, suave é a urna, porque você vê, ele segue o Trump, Donald Trump, que é um exemplo para ele, a hora que viu a coisa ficar feia em termos eleitorais, deu uma bela de uma recuada naquela maneira de se comportar. E eu acho que o Bolsonaro faz a mesma coisa. Essa decisão, se for para valer, ela é pragmática, porque ela já se reconhece a vantagem
né, desse tom mais a menos, e eu acho que o esgotamento daquela dinâmica do atrito que mantém o presidente ali refém de um nicho que não leva, em termos eleitorais, a lugar nenhum. Quando a água começa a subir, Dora, o Donald Trump vestiu até a máscara, né, Barão? Vestiu a máscara. Mas você sabe, Dora, que essas idas e vindas, né, que você fala muito bem da história das pessoas. Perdemos contato com o Barão? A Dora está aqui, sobre as idas e vindas. Eu tô aqui. Imagino que ele estivesse se referindo às idas e vindas do presidente Jair Bolsonaro, né? E se essa estratégia dele, se ela vai ser consistente, né? Eu imagino, porque se o filho diz que vai ser permanente, será que a gente pode esperar isso, Dora? Difícil, né? Olha, não sei, não dá para dizer. De qualquer maneira, ele, se adotar esse novo jeito, ele vai contrariar a natureza. Mas, de qualquer maneira, sendo pragmático ou não, se isso for um jeito de levar o governo, eu acho que o país inteiro tem a ganhar. E o presidente não tem absolutamente nada a perder com isso. Vamos citar uma outra coisa, Carla? O Fundeb, a votação do Fundeb. Eu ia te perguntar, Dora. Os aliados do presidente da República, eles votaram contra essa proposta que é defendida por congressistas de alas ideológicas muito diferentes, né? O que isso quer dizer, Dora? Bom, isso quer dizer que o governo perdeu, né? Perdeu, e ainda bem que perdeu, porque essa proposta saiu muito melhor do que o governo pretendia. Agora, perdeu assim pontualmente, que no âmbito geral, uma aprovação, quando um assunto desse caminha, isso é bom para o governo. E veja que interessante, Carla, caminhou a despeito ao arrepio de ministro da Educação, né? Porque o novo ministro entrou outro dia, já foi acometido pela Covid-19, portanto não teve participação alguma nisso. O que foi o trabalho? Um trabalho de congresso. E aí, a frase que você gostou. O Congresso, quando quer, faz, e se não faz é porque não quer, premido pelas circunstâncias, porque o Fundeb teria de ser aprovado, renovado até o final do ano, mas enfim, fez, e você vê que interessante essa história, me chama a atenção, né, de se conseguir fazer com que as coisas andem a despeito da circunstância adversa. Lembra, logo que começou o isolamento, a pandemia, a gente discutia, até fizemos comentários aqui. Será que o Congresso vai continuar a funcionar? Deve funcionar? Não deve funcionar? A prova está aí que não só deve funcionar, como dá perfeitamente para funcionar com essas ferramentas da tecnologia que a gente tem. Agora, a ferramenta não adianta nada se não tiver, vou usar aqui um clichê, tá? A famosa vontade política. Barão tá de volta, né, Barão? Tô de volta, não sei quem derrubou minha linha aqui. Mas eu tava falando sobre essa relação, Dora, entre Trump e Bolsonaro, né, com muitas características semelhantes. Ontem ele baixou bem a bola aqui, o presidente americano, mas hoje a imprensa está falando, ele já fez isso em outras oportunidades, depois voltou à carga, né? Então, eu tenho dúvida, sinceramente, se a situação, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil, se vai ser algo duradouro, se vai ser algo que vai perpetuar a partir de agora, ou se daqui a pouco a gente vai ouvir o Trump falar as coisas que ele fala e o Bolsonaro também, viu, Dora? Bom, a dúvida é pertinente, né, Barão? Agora o Trump tem um horizonte muito mais curto do que o Bolsonaro, sim, porque o horizonte do Trump é novembro. Então, se ele conseguir reverter essa situação e conseguir fazer frente ao Biden e ser reeleito, obviamente que ele retoma o tom. Agora, o Bolsonaro, se quiser tirar vantagem e se enxergar isso realmente como uma vantagem eleitoral, político-eleitoral, ele vai ter que se comportar durante um pouco mais de tempo. Agora, se ele vai conseguir, se ele vai fazer ou não, é isso. O comportamento anterior de um ou de outro, os dois comportamentos, não recomendam, né? Mas como para eles é bom esse comportamento, é possível que, pelo menos pelo tempo de utilidade que eles considerem o prazo de validade, pode ser que eles mantenham
atitude mais comedida. Uhum. Dora, para encerrar a coluna de hoje, estou com um caderninho aberto aqui, porque eu quero ver se vai sair mais uma frase, mais uma expressão de efeito. Operação contra José Serra, ou investigando, né, Dora Kramer, José Serra. E aí? Pois é, mais uma, né? O foco agora está com o ex-governador José Serra, senador José Serra, desculpa, já esteve com Aécio Neves, já esteve com Alckmin, estou falando isso em relação aos tucanos. Uhum. Bom, do ponto de vista político, que é o que é a minha seara, o que eu estou vendo é que isso aí vai ser, não sei ainda que medida, agora que será um peso para os planos eleitorais do governador João Dória, não há a menor dúvida. O que fará ele? Sairá do PSDB? Acho difícil, não é uma operação simples, né? O que esconderá o PSDB numa campanha, a sigla, a legenda PSDB, acho mais provável, né? Até porque a legenda já vem perdendo aquela aura que conquistou desde a sua fundação, e com essas operações, porque eu vejo isso em conjunto, né? Atingindo figuras tão importantes do partido, isso aí realmente afunda o partido. É lamentável. No caso específico do senador José Serra, eu gosto de dizer isso porque é uma pessoa que tem um serviço prestado do ponto de vista público, como ministro da Saúde, até como senador, inegável, né? Agora, a gente também não pode colocar isso numa balança de maneira que uma coisa justifique a outra. Não, são duas coisas diferentes, mas acho também importante a gente reconhecer. Agora, o homem público, não basta ter o espírito público, ele não se compõe só do desempenho, digamos assim, gerencial, mas também do comportamento na manipulação é ruim essa palavra. No manejo, quando né? lida com no manejo de dinheiro e essas coisas, é preciso ter atenção, tá aí? Porque senão paga-se um preço a ponto de se jogar uma carreira super bem sucedida fora, porque hoje ninguém está falando dos feitos bacanas, das coisas legais que fez o Serra na educação, contra o tabagismo, a combate à AIDS, os genéricos, enfim, várias coisas. Fala-se, e é preciso que se fale mesmo, de toda essa questão, dessas questões pelas quais ele está sendo investigado. Sinto muito. Isso hoje é o principal. E assim, né, você fica olhando, né, o que tivemos e ainda temos no país, o PSDB com a situação, Aécio, Alckmin, Serra agora, o PT com toda a história do mensalão e tudo que nós vimos de prisão e tudo mais, né? O PMDB, meu amigo, nem se fale, né? Cada dia era uma notícia diferente. O Bolsonaro, que não está sem partido agora, mas os filhos também na situação, como vemos, ou o Flávio em especial, numa situação muito complicada de explicar, com Queiroz e companhia. É muito difícil, infelizmente, achar um que se salve, né? É complicado isso. Eu imagino aquelas pessoas que... Eu sei que o país está muito dividido, né? Entre quem gosta, quem não gosta e tal, mas não é tão simples, viu, Dori? Teremos eleição, se tudo der certo, ainda esse ano, né? Barão, é complicado, eu diria até impossível achar nesse plantel que está aí. Agora, não impede das forças políticas, tem muita gente bem boa na política, de perceberem isso, que tem aí uma estrada aberta para se construir alternativas mais atrativas para o eleitorado, uma vez que a dicotomia PSDB, PT acabou-se. Não dá para ficar, o país não precisa ficar refém de certos tipos, com medo da ameaça de volta ao PT. Pode-se fazer outras coisas muito diferentes, alternativas muito mais razoáveis. Não acredito que o Brasil seja prisioneiro disso. Então, eu acho que a moçada da política poderia botar para jambrar, entendeu? A moçada da boa política, e começar a falar não para si,
não querendo atender às demandas, suas demandas até ideológicas, e sim procurar falar com o eleitorado. Te dou um exemplo de um governo de alguém, por exemplo, Fernando Henrique, quando foi eleito ninguém dava nada, porque aquela linguagem que muito intelectual e tal. Mas o que fez a eleição dele em primeiro turno? Ao combate à inflação. E o que era o combate à inflação? Foi candidato e eleitorado falando a mesma linguagem, enfrentando o problema que era o principal. Acho que isso é que está faltando, se encontrar uma disposição das forças políticas enfrentarem as questões principais do Brasil do ponto de vista do eleitorado. Fiz comício, não é? Vocês deixaram? Não, eu voto em Dora Kramer, tenho meu voto garantido. A Dora volta na sexta-feira conversando com a gente. Um beijo, Dora, até lá. Tchau, até lá. Beijo.